Estamos aqui de volta com o nosso Conversas no YouTube, do nosso 43º Conselho de Unificação Espírita de Maricá, o querido Selmar. Hoje estamos aqui com um convidado, é o André Luiz, ele é de Itaboraí. André Luiz, lá do 42º Conselho Espírita, ele é biólogo, atualmente está fazendo mestrado como pesquisador no INCA. Então, nós vamos conversar sobre essa questão da criação, né, do nosso mundo. Eu ouvindo aqui, sim, um biólogo. Vou passar a palavra, primeiramente, para o Sérgio, Aristides Sérgio, que é o nosso colega aqui, divide comigo esse programa do YouTube, né? E, antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, compartilha, porque nós estamos aqui com a intenção de divulgar a nossa doutrina espírita. Sérgio, é com você. Oi, pessoal. Muita alegria estarmos aqui. O mês passado foi um mês corrido, né, Bernadette? Mas está lá, os vídeos estão lá do mês espírita. Muita gente pode perguntar, não teve nada? Teve muita coisa, né? Graças a Deus, nosso canal está aí, como disse Bernadette. Vamos lá, vamos curtir, vamos sininho para vocês receberem as comunicações de vídeo, tá? Porque ele está funcionando sim, não está parado não. Nós estamos aí agora para começarmos, dar aí as boas-vindas ao nosso colega André, que veio aí responder, e eu, como sempre, já vou logo começando para perguntar logo a ele, para tirar ele da gente na brincadeira, né? Né, André? Então, aí a respeito da criação, eu quero perguntar a ele. Qual a resposta da ciência, você como biólogo, né? Qual a resposta da ciência para a criação? Então, antes de mais nada, agradeço muito ao convite de vocês. Eu acho esse programa muito interessante, né? Trazendo sempre pessoas diferentes para abordar esses temas que são bem complexos e tentando fazer de uma maneira que eles cheguem de uma forma mais simples, né, à população. E eu queria, no caso, também agradecer à audiência, né, que se interessou em assistir esse vídeo sobre esse tema. E, na verdade, eu queria começar falando um pouco de o que a ciência, na verdade, ela não enxerga o mundo necessariamente como uma criação. Na verdade, a religião, né, como a gente conhece, coloca a figura de um criador como aquele que seria o responsável justamente por criar o nosso planeta e o universo como um todo. E a ciência, por outro lado, ela não vem, como algumas pessoas costumam falar, né? Não vem para destruir essa figura do Criador e abolir, e não pode acreditar em nada da religião. Na verdade, a ciência ela não se ocupa, ela não se preocupa com essa questão em si, porque a própria figura de um criador seria alguma coisa que não teria como se provar através dos métodos da ciência. É importante a gente ter essa ideia, né? Do que seria a ciência, então? O que faria sentido para a ciência explicar do ponto de vista da origem do mundo, né? Então, eu trouxe essa definição rapidinho do que é ciência, do dicionário Dício, que é aquele mais famoso quando a gente pesquisa no Google. Acho que todo mundo já pesquisou uma vez. Mas o que seria ciência, né? Dentre várias definições, a que se encaixa mais, segundo o meu ponto de vista, né, seria essa daqui: reunião dos saberes organizados, obtidos por observação, pesquisa ou por demonstração de certos acontecimentos, fatos, fenômenos, sendo sistematizados por métodos ou de maneira racional as normas da ciência. Isso eu consultei no dia de hoje. Então, é importante a gente ter essa ideia de que a ciência ela se ocupa com fatos, fenômenos que são possíveis de ser observados, são possíveis de ser medidos e, de alguma maneira, a gente consegue obter uma informação mais precisa sobre eles.
Então, por isso que quando a gente fala sobre a origem do nosso planeta, do ponto de vista da ciência, não faz tanto sentido a gente colocar a palavra criação. Então, a gente já vai para uma outra questão que seria justamente, simplesmente, porque, segundo a ciência, né? Como que o nosso mundo surgiu, como que o universo surgiu, e eu não vou, é claro, detalhar aqui, porque também não é a minha área de conhecimento, minha área de pesquisa, mas como professor de ciências, a gente acaba aprendendo um pouquinho sobre tudo, né? Então, é importante a gente saber e tentar comunicar. Bom, a teoria que é mais aceita, né, atualmente, para poder explicar como que o universo surgiu, seria a hipótese do átomo primordial, segundo a ciência. Aí todo mundo fica tipo, o que é isso aqui? O que isso significa? Átomo primordial, negócio doido. Mas, na verdade, a maioria das pessoas conhece essa teoria como a teoria do Big Bang. Só que é importante a gente pontuar que esse nome Big Bang, na verdade, não foi o nome original dessa teoria. Na verdade, foi um nome que colocaram ali, de uma certa maneira, para tentar deturpar um pouco o que ela significa, porque ela não nos traz que o universo surgiu a partir de uma grande explosão. Mas o que é muito interessante dessa teoria é que ela foi formulada por um padre belga, que é o Georges Lemaitre. E aí a gente volta para a questão que a gente estava falando no início, né? Não é que a ciência ela vem abolir a religião, e sim que ela não se ocupa com as mesmas questões, né? Cada uma tá no seu quadrado, podemos dizer assim. Então, esse padre ele formula essa teoria, e essa teoria ela é até hoje conhecida como a mais completa para poder explicar da onde que veio o universo. E só para pontuar aqui bem rapidamente, né, não é o único caso que a gente tem de um religioso que se envolveu na ciência. A gente tem o caso da minha área, né, puxando mais sardinha para o meu lado, que é o pai da genética, que é Gregor Mendel, que também era, no caso, um sacerdote que se ocupou com as questões científicas. Então, é importante a gente perceber que não necessariamente uma anula a outra, né? E isso a gente nem entrou ainda no espiritismo em si, né? Quando a gente estuda o espiritismo, a gente vê que, ao contrário de se anular, as duas coisas se complementam muito mais. E agora, só para tentar fechar assim, a ideia, essa teoria, né, na verdade, a hipótese do átomo primordial, ela explicaria o universo em si. E é importante a gente entender também que, a partir do momento que o universo surge, né, é a matéria que constitui os nossos corpos, constitui a natureza, constitui tudo que existe no universo, ela também vai surgindo aos pouquinhos. E esse surgimento se vai a partir do resfriamento do próprio universo. Então, a partir do momento que a temperatura ela vai caindo, a partir desse instante inicial, começam a surgir vários tipos de matérias diferentes, vários tipos de elementos químicos diferentes. E uma questão muito interessante para a gente pensar também, que eu acho que vai ajudar a gente a pensar em outras questões, né? Como que muitos dos elementos químicos eles surgiram, né, a partir desse resfriamento, mas surgiram também a partir das próprias estrelas que existem no universo. Então, se a gente for parar para pensar, a matéria que existe ao nosso redor, ela foi forjada no núcleo das estrelas. Como que isso é interessante, né? Até a matéria do nosso corpo, ela veio das estrelas. Então, a gente está conectado com o universo todo, de uma maneira que não é nem assim espiritual diretamente, mas não deixa de ser espiritual, né? Até a matéria está conectada com tudo. Eu acho isso muito interessante, foi uma coisa que me chamou sempre muita atenção. E eu me lembro de assistir
um programa que tinha um quadro, na verdade, do Fantástico, que era do cientista Marcelo Gleiser, que ele falava justamente isso, né? Sobre a origem do universo. Tinha justamente esse nome, Poeira das Estrelas. Então, só para a gente entender como que essa questão da origem do universo, ela diz muito também sobre nós, sobre quem nós somos. É uma questão muito interessante e, por mais que não seja, né, no caso da ciência, né, não envolva diretamente o aspecto espiritual, só da gente estar conectado com todo o universo, eu acho que a gente já traz um pouquinho disso. Já é algo mágico, poético, né? Com E que nos certeza. leva à reflexão, né? Bom, e o Espiritismo? Qual é a visão do Espiritismo para essa criação do universo, que você disse que não é uma criação, mas um surgimento, né? O que Isso. o Espiritismo tem o que dizer sobre isso? Então, como a gente estava falando, né, não é que a ciência e a religião sejam opostos em si, mas que elas se ocupam de coisas De diferentes. objetos científicos Objetos diferentes. diferentes. Objetos, podemos dizer assim, de estudo, de conhecimento, de aprofundamento, né, diferente. E o que a religião investiga, a ciência, ela, de certa maneira, né, ela não investiga como a religião. Então, o que acontece, né? Acho que uma questão muito importante da gente entender sobre o ponto de vista espírita, né, é que nada acontece por acaso. A nossa doutrina, ela veio com, claro, né, com o trabalho incessante dos espíritos, mas através de uma pessoa que tinha todo um conhecimento, tinha todo um preparo do ponto de vista científico mesmo, um ponto de vista desse olhar de pesquisador, e isso fez toda a diferença para a gente conseguir ter a doutrina dessa maneira tão clara. E, enfim, só tentando resumir, né? O Espiritismo, ele meio que mostra para a gente que a ciência e a religião, elas não são opostas, muito pelo contrário, elas precisam andar juntas, elas precisam ser conciliadas. E é isso que a visão espírita, ela faz, né, com a gente, tenta juntar na nossa cabeça a ciência e a religião. Então, até uma questão muito importante, né, que a gente repete várias vezes, eu vejo em várias palestras, vários estudos, mas é sempre importante a gente lembrar que o próprio Allan Kardec falou para a gente, né, que se em algum momento o espiritismo falasse uma coisa que fosse desmentida pela ciência em algum sentido, que a gente ficasse com a ciência. E isso é importante porque nos mostra que a palavra espírita, né, o que o espiritismo veio trazer para a gente, não descarta de maneira nenhuma o que a ciência está investigando, o que a ciência descobriu até agora. Não é para jogar a ciência no lixo e ficar só com livros dos espíritos e a Gênesis, enfim, os livros do Pentateuco. Na verdade, se a pessoa fizer isso, ela está indo pelo caminho errado, né? Que Kardec e os espíritos todos, né, superiores que coordenaram a vinda da terceira revelação do espiritismo, estavam indicando. Então, o intuito é que a gente estude nos livros, é claro, né, da nossa doutrina, porque é a doutrina que nos preenche, que faz sentido para a gente, mas que busque também respostas para além, que os livros da doutrina, muitas das vezes, eles servem como um ponto de partida para a gente entender questões que são muito profundas, né? E são muito importantes esses livros porque nos oferecem essas bases, mas que eles mesmos são colocados de uma maneira que a pessoa ela precisa procurar outras fontes, procurar novos aprendizados, novos saberes. Então, nesse sentido, só para trazer novamente a questão da criação, da origem do nosso planeta,
do universo como um todo, a gente tem no Livro dos Espíritos, né, algumas questões que vão tratar especificamente disso, mas a grande obra do Pentateuco, que fala realmente sobre a criação, desculpa, só para quem não sabe, né, Pentateuco são os 5 livros básicos, né, da doutrina espírita, e dentre esses 5 livros, o que mais se ocupa dessa questão da criação mesmo é o livro A Gênese, que tem um fundo muito científico, né? É um livro que vai trazer muito profundamente essas questões todas que a ciência estava, até hoje também, né, discute. Então, a resposta do Espiritismo é o que esses livros colocam, e outro livro também que é muito interessante para quem quiser se aprofundar, conhecer um pouco mais, é O Consolador, também de Emmanuel, mas em nenhum momento esses livros eles se colocam como a verdade absoluta que vai derrubar o que a ciência está colocando. Então, eu não trouxe aqui para a gente, que eu achei que ia ficar muito extenso, né? Mas é importante a gente entender a importância desses livros mesmo para tratar dessas questões. E como, só para fechar a ideia também da primeira questão, como eu estava falando, né? A ciência e a religião, elas têm aspectos diferentes. E o espiritismo, inclusive, ele vai propor a investigação racional de fenômenos que a própria ciência ainda não considera, né? Que são os fenômenos espirituais. Então, são fenômenos que não tem como a gente controlar e medir daquela maneira toda científica, certinha, segundo um método, e pronto, e acabou. São fenômenos que vão para além disso. Então, a ciência ela não dá conta. Então, é muito importante também a gente entender que esses livros nos oferecem uma perspectiva, um ponto de vista espiritual sobre essa origem do universo, sobre a origem do nosso planeta e sobre também a nossa própria origem, né? Porque está tudo meio que conectado. E nesse sentido também, eu acabo falando bastante, que é um assunto que eu gosto bastante. O espiritismo ele vem assim, não elevar, né? Porque ele já está elevado, mas vem esclarecer para a gente a grandiosidade da figura de Jesus, porque além de ser, né, o maior educador, o maior palestrante, maior isso, maior aquilo, que já passou aqui na face da Terra, tudo de bom. A maior referência que a gente tem é Jesus, não tem como. E além disso tudo, ele também é o responsável por toda a coordenação da evolução do nosso planeta. Então, olha que responsabilidade imensa. E graças a Deus, né, que sabedoria enorme, é Deus que confia justamente a esse espírito tão puro, tão evoluído, essa missão que é muito complexa, que só espíritos dessa elevação conseguiriam realmente fazer. Então, é importante a gente entender também o papel de Jesus nisso tudo, como coordenador, como aquele que nunca esteve, né, longe. Às vezes as pessoas colocam, né, Jesus vai voltar, que não vai voltar, Jesus, cadê Jesus na minha vida? Jesus me abandonou. Mas Jesus nunca esteve longe. Jesus sempre esteve perto da gente. Desde os primeiros instantes desse planeta, ele esteve coordenando e olhando tudo, com muito carinho, com muita dedicação, para que a gente conseguisse chegar mais perto do Pai, que a gente conseguisse ser mais feliz, conhecer a verdadeira felicidade, né? Então, esse é o grande trabalho de Jesus e a gente agradece muito a Deus por ter um espírito como esse cuidando da gente. Com certeza. Aí você falou aí para gente, né, que o Espiritismo não vai anular a ciência materialista, humana, seja qual for o nome, por ser leigo, eu vou usar a ciência humana, né? Aí você tocou nas obras da doutrina espírita, e o professor, né, político,
Kardec vai dizer para a gente que a ciência espírita ela não é a ciência humana, não é isso? Ele vai dizer que aonde a ciência humana para, começa a ciência espírita. Né? Aí é que está a ciência espírita. Né? Ela vai além daquilo que a ciência humana ainda não conseguiu, segundo Kardec explica a gente. Né? Então, Posso agora vai uma interromper? pergunta. Deixa eu só dar uma... Estou com o som fechado. Ah, não. Me lembrando de que na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec é muito claro quando diz que o objeto, né, de estudo do Espiritismo é a comunicabilidade, né, com o mundo espiritual. Então, a gente tem como base, a ciência espírita tem como base essa comunicabilidade. Por isso que o Livro dos Médiuns é o grande livro que revela a ciência espírita, de como isso acontece. Né? Agora, todas as questões, eu vou te dar a palavra, Sérgio, todas as questões que o Kardec traz para os espíritos superiores, para os seres de luz que vieram trazer essa grande revelação para a humanidade, são de caráter científico, uma vez que ele era um cientista, né? Ele era um professor de ciências, como o André. Então, o Kardec, o pesquisador Ribeiro, né? Ele tem uma curiosidade científica absurda, porque ele queria respostas para todas as questões, né? Mas esse não, embora o Kardec tenha trazido todas essas questões, esse não é o objeto de pesquisa do Espiritismo. O objeto de pesquisa do Espiritismo é como se dá a comunicação do mundo espiritual com o mundo material, não é isso? Vamos lá, Sérgio, desculpa. Não, mas porque quando ele tocou na Gênese, né, que depois do Livro dos Espíritos, para mim, é a melhor obra do Kardec, na minha visão, quando ele vem mostrando todo aquele processo de evolução, né? Aí eu queria fazer essa pergunta ao não Kardec, mas o professor André. Né? Aí há uma compatibilidade entre a resposta espírita, da ciência espírita, com a ciência acadêmica? Há uma compatibilidade com isso que a gente está vendo agora, o espiritual, o material, que você acabou de nos explicar? Eu acho que a Bernadette esclareceu muito bem, né? Eu também tinha falado um pouquinho, mas só para a gente reforçar, né, o Espiritismo ele vai além um pouco da ciência nesse sentido de investigar questões que a ciência ela não se propõe a olhar, né? Que a ciência ela olha muito mais para as coisas que dá para a gente quantificar, dá para a gente analisar de uma maneira segundo o método científico, tudo certinho segundo aquele método. Então, já que o Espiritismo ele não se ocupa dessas questões, não, na verdade, a ciência não se ocupa dessas questões, a gente pode entender que o Espiritismo ele vem complementando a ciência, né, nesses pontos. Então, o que a gente vai encontrar, por exemplo, na Gênese, no Livro dos Espíritos, são esclarecimentos que muitas das vezes ampliam a nossa visão para olhar do ponto de vista espiritual como que se deu, né, justamente a questão da criação, como que se dá várias e várias questões do nosso dia a dia, e até questões que fogem, né, ao nosso dia a dia, do ponto de vista espiritual, que até uma questão interessante, né, que a gente pode olhar, né, do ponto de... Só trazendo assim para um exemplo que eu acho que ajuda. Se a gente pode olhar para a história do nosso Brasil do ponto de vista do livro de história, que é muito importante, a gente precisa conhecer para realmente entender de onde nós viemos, quais são os problemas que hoje nós vivemos no Brasil e o que a gente poderia fazer para resolver eles. Só que a partir do momento que vem, por exemplo, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e esclarece o ponto de vista espiritual dessa história, nós, como espíritas, nós temos essa visão assim mais ampla desses processos que aconteceram ao longo da história. Então, a gente percebe que, dentre outras coisas, né, todo o processo que aconteceram aqui no Brasil,
eles aconteceram sobre uma supervisão muito cuidadosa de espíritos que estavam nos assistindo. É claro, sem ir contra, né, o livre-arbítrio dos espíritos que estavam aqui encarnados, mas tentando ajeitar toda a situação ali para que a gente conseguisse evoluir mais rápido. Então, é só um exemplo assim, de obra, de questão, que mostra para a gente que o espiritismo ele vem complementando tudo aquilo que vem sendo descoberto pela ciência, né? Então, se é possível conciliar, né, se é possível ter essa compatibilidade entre o espiritismo e a ciência acadêmica, não só é possível, como a gente não pode entender o espiritismo senão como também esse processo de conhecimento que depende da própria ciência acadêmica também, né? Conforme a gente vai entendendo mais coisas do ponto de vista da ciência, a gente vai entendendo melhor as questões, inclusive, do próprio Livro dos Espíritos, né? E o Livro dos Espíritos vai ajudando a gente a entender melhor também as questões da ciência. Os dois estão muito bem conectados, Complementares. complementados, né? Então, é isso. É essa relação que a gente tem que ter como espírita, né? Daí, só queria só abrir um parêntesezinho, que é muito importante, gente, muito importante no momento que a gente vive hoje, que a ciência, ela, infelizmente, ela sofre tantos ataques, está sendo tão desacreditada por tantas pessoas, as pessoas achando, né, ou algumas por não conhecer, né, pela ignorância do não conhecimento, e outras por se sentirem superiores, né, pela ignorância que está relacionada à própria arrogância, achando que o conhecimento científico ele não é importante, que a gente não precisa seguir aquilo que as autoridades de saúde estão falando, né, no contexto de pandemia, mas também em vários outros sentidos que a gente pode dar ouvido a qualquer coisa que a gente vê na internet, né, nas redes sociais. É muito importante que nós, como espíritas, nós reforcemos esse lado científico. A gente precisa estar sempre aliado com a razão, né? Então, às vezes a gente vê algumas questões que são um pouco preocupantes na sociedade geral, né? Do pessoal compartilhando muitas besteiras que vêm na internet, né? Mas também, do ponto de vista espírita, a gente às vezes vê pessoas compartilhando mensagens de espírito X, mas nem sabe se realmente de onde que veio aquilo, e só porque é espírito compartilha para todo mundo tem que saber que é maravilhoso. Enfim, isso é muito delicado, e eu só queria deixar isso bem marcado, que a gente precisa estar sempre aliado com a razão, sempre aliado com, com a ciência. Não é que a gente vai deixar a emoção, o coração de lado, mas é que a gente não pode achar que os dois são opostos, né? A gente, é claro, tem nossas preferências, nossos gostos, nossas paixões pessoais, mas a gente tem que dar sempre voz à nossa racionalidade. Sim. Então é isso. Até porque ciência não é uma questão de gosto. Ciência é algo que foi comprovado, pesquisado durante muitos anos, né? E não valorizar isso é um resultado de uma ignorância realmente, se não espiritual, mas também intelectual, né? Quando nós estamos juntas, né? E essa ignorância, ela também criou uma teoria que é conhecida no mundo todo, né? Que é a teoria do criacionismo, né? E que vem, às vezes, causando até alguns transtornos assim no pensamento das pessoas, né? E até dentro da academia mesmo. Eu, quando fazia a faculdade de pedagogia, a aula de antropologia, a gente tinha pessoas que levantavam e simplesmente saíam da aula, porque não aceitavam, né? A ciência, né? Não aceitavam a evolução que a ciência propõe como o princípio, né, de tudo. E o espiritismo não, o espiritismo ele tem essa evolução como princípio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, eu acho que é uma das características que, pessoalmente, eu acho que o espiritismo vem nos abrilhantar de uma forma assim tão magnífica, né? Que é essa questão da evolução, essa questão da gente entender que
o momento de agora, a existência de agora, ela não é a única, né? Que a gente tem toda uma história para além do momento atual, do contexto que a gente vive como espíritos, né? A gente pode ter vivido em sei lá quantos lugares, sei lá quantos tempos, a gente não sabe exatamente, né? Mas a gente tem noção de que nós somos imortais, né? E essa imortalidade, ela tá ligada justamente a essa questão da evolução. A gente está sempre dando um passinho a mais para conhecer melhor as leis de Deus, para entender melhor essas leis e trabalhar, né, no campo de trabalho que Deus nos oferece, que é bastante amplo, né? Então, sobre isso, eu acho que é um dos diferenciais mesmo da nossa doutrina, essa questão da evolução, e que, ao mesmo tempo, novamente, a doutrina, ela meio que vem com essa característica de conciliar, sabe? Conciliar coisas que pareciam estar opostas. Desse sentido, só para deixar mais claro, seria a questão do cristianismo, né, que tem essa característica que vem muito assim do Ocidente, né, desse lado aqui do mundo, e a questão da reencarnação, que já é uma questão que foi trazida por outras culturas mais do lado oriental do nosso planeta, e que pareciam nessas duas coisas, cristianismo e reencarnação, pareciam e aparecem ainda para algumas pessoas como coisas muito opostas, como coisas que não se complementam, que não tem nada a ver. Mas, na verdade, isso faz todo sentido, né? As duas coisas andam juntas. Então, a gente vê novamente aí essa característica do espiritismo conciliando e, dessa forma, nos trazendo a essência da palavra do Cristo, né? Que é uma das grandes missões do espiritismo aqui no nosso planeta, né? Fazer esse resgate da palavra no sentido original mesmo do Cristo. Então, muita coisa se perdeu. A gente tem até várias evidências na Bíblia, né, de que Cristo estava dando pistas ali para a gente da reencarnação, da imortalidade da alma no sentido mais parecido com o que a gente entende hoje no Espiritismo. Só que essas coisas foram deixando as meio de escanteio, muitas das vezes ao longo da história por alguns motivos de certo, algumas motivações de certos grupos foram colocando, varrendo esse meio que debaixo do tapete. Aí, dessa forma, as pessoas hoje em dia, né, muitas das vezes têm dificuldade de entender que as duas coisas estão conectadas, mas elas estão, assim como a ciência e a religião, elas estão conectadas, assim como a racionalidade e a emoção, elas também estão conectadas. Então, acho que isso é uma das coisas que mais me deixa feliz do espiritismo, como que mostra que, na verdade, coisas que parecem opostas, elas se complementam, elas estão conectadas. Eu acho isso muito incrível. Muito legal. É isso, acho que a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Acho que deu para esclarecer, né, essa visão espírita da criação, né, na verdade, como diz o nosso amigo, do surgimento da vida, né, que a gente tem todas essas obras espíritas, explicações plausíveis e que até hoje, né, não foram desmentidas pela ciência, pelo contrário, todas vêm sendo confirmadíssimas, né? Eu me lembro que, quando meus filhos faziam ensino médio, eu ficava impressionada de ver os livros, parecia que os textos do livro que eles tinham sido copiados do Livro dos Espíritos, porque alguns textos, né, desse segmento aí da criação eram muito semelhantes, né? E o Espiritismo foi escrito lá no século XIX e os livros de ciência agora, quer dizer, não tem como a gente duvidar da veracidade daquelas informações que foram trazidas pelos espíritos superiores, né? E que nos deixam tão felizes de sermos uma doutrina assim de braços dados com a ciência, de que nos amplia a visão da vida, né? Nos amplia o entendimento do mundo, né? Além da filosofia, de nos dar a resposta de onde nós viemos, para onde nós vamos, né?
e da religião, que é Jesus trazendo essa mensagem divina para nós, né? É isso. Obrigada, André. Fica aqui o nosso Eu que abraço a agradeço. todos. Suas palavras finais, se você quiser dar um. Só rapidinho, né, que é importante a gente entender, só para todo mundo ficar com a mensagem mais clara, que não é que nós, como espíritas, nós não acreditamos, né, na questão da criação em si. A gente sabe que nosso planeta foi criado por Deus, o universo ele foi criado por Deus, mas o que a gente não pode deixar de lado o ponto de vista da ciência. A gente tem que abraçar o ponto de vista da ciência. E esse abraçar não é simplesmente, eu vou aceitar o que estão me falando, ponto final. É que a gente precisa entender realmente. Às vezes não é tão acessível assim, mas pelo menos ter um pouquinho essa noção é importante para a gente entender o que nós estamos aqui agora, o que nós estamos fazendo aqui. São grandes questões que sempre estiveram na mente das pessoas, né, ao longo de toda a história, e que a gente também tem que se preocupar, porque elas, de certa maneira, nos preenchem, elas fazem sentido para a gente, elas nos completam de Claro. alguma maneira. Então é isso. Tudo é obra de Deus, né? Deus criou suas leis, né? E o resto se fez, né? Isso que eu costumo falar. Deus criou as leis e tudo se desdobra até hoje. Por isso que Deus trabalha até hoje, porque o universo está em constante mudança, né? Sérgio, suas palavras finais. Não, eu só queria aí reforçar aos nossos companheiros que nos acompanham, além de compartilhar, dar like, né, ativar o sininho, compartilhar, porque aí o YouTube vai ver que isso foi bom, né, e vai botar aí o vídeo mais alto. Então, porque a gente, no nosso movimento espírita, Bernadette, a gente ouve muito, mas muito, eu ouço isso direto, que os jovens, que é difícil colocar o jovem no trabalho, que isso, que aquilo, mas, na minha opinião, não é bem assim. Porque se Tem todo mundo muito for ver jovem. os nossos vídeos aqui, desde que nós começamos o trabalho, é o André Cantarelli, é o Luiz Maurício, é a Mariana, que é a companheira do André, é o André, só jovens trabalhando, falando de ciência, falando de coisa difícil, ensinando, principalmente para mim, que sou mais velho, né? Então, como que o jovem não está trabalhando? Agora, nós é que temos que agora fazer com que a voz dos jovens sejam ouvidas. Compartilhando, divulgando o nosso trabalho, divulgando o jovem, divulgando o André, divulgando a Mariana, os Andrés, que é mais de um. Tiago, né? Então, essa é a minha palavra final a todos, e, claro, agradecer ao meu amigo André. Eu que agradeço nessa oportunidade maravilhosa. Bater um papo com vocês sobre esses temas tão interessantes. Pelo belo trabalho que vocês fazem lá com os jovens do 42º. Estou sempre participando com vocês, sempre vendo. Agora nós estamos online, né? Mas eu também, quando está presencial, costumo ir a Itaburaí assistir presencial. Gosto muito de estar com vocês. Então, muito obrigado por trazer esse esclarecimento, gente. Isso que eu queria dizer. Eu falo demais, eu tenho que parar agora, né? Não ficar longe. Te entendo, Sérgio, também fala. Então, tá bom, gente. Um abraço a todos. Até o mês que vem. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau.